Esta semana Pedro Mexia declara-se um jovem turco. João Miguel Tavares sente-se quase criminoso e Ricardo Araújo Pereira confessa-se Pokémongo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que Donald Trump se tornou oficialmente o candidato do Partido Republicano à Casa Branca. Sejam bem-vindos todos, menos os atletas russos, que não vão poder competir nas provas de atletismo dos Jogos Olímpicos, depois de ter sido validado o relatório da Agência Mundial Antidopagem, que revelou um sistema de doping apoiado pelo próprio governo de Moscovo. Não vamos esmiuçar este tema, mas também temos preocupações olímpicas e por isso mesmo o Ricardo Araújo Pereira quer ser esta semana Ministro das Esperanças. Está esperançado num baú de medalhas e correspondentes condecorações do Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira? Talvez se tenha evitado que o Presidente Marcelo tivesse de ir cunhar mais medalhas. Os atletas portugueses partem para o Rio de Janeiro com aquela expectativa de quem vai ao supermercado aproveitar as promoções do PAG, Pois, claro. 1 leve 2. Se ganharem lá uma medalha, têm cá outra à espera em Com Belém. certeza. Temos sido campeões em tantas áreas que a máquina de cunhar medalhas lá em Belém deve estar assada neste momento, de tanto cunhar. Mas talvez não tenha de se cunhar desta vez, porque é um dos temas da semana. É uma semana sem grandes temas, não é? E este tema é o facto do Rui Jorge, que é o selecionador da seleção olímpica, ter tido de fazer 57 telefonemas para jogadores para conseguir arrebanhar 17. Ou seja, um esforço olímpico. Foi um esforço olímpico. Aliás, devia ser modalidade olímpica, pelos vistos, convocar jogadores para a seleção olímpica. O Rui Jorge deve ter a falangeta em carne viva, só de estar a... E você, pode vir? Não pode. Tá, bom dia, obrigado. Chegou a ser contactado, como já corre por aí, Ricardo Araújo Pereira? Lá está. Deve ter sido das poucas pessoas. Já não tenho idade, infelizmente. É para uma célebre foto do Claro. Ricardo no A Estádio da jogar, Luz, exato. numa pose, aliás, bastante correta, Correto, sim, estilisticamente correta. Sim, digamos que estou bem enquadrado com o esférico, estou equilibrado, mas é uma pose que me coloca entre um jogador de futebol e um pouco Margot Fontaine, não é? A certa altura os meus braços estão, de facto, a buscar um equilíbrio que às vezes eu olho para a fotografia e penso, a Margot Fontaine vai fazer um passe. Mas enfim. Agora, eu gostava, ponho-me a imaginar os discursos de motivação que Rui Jorge vai fazer aos seus pupilos antes dos jogos começarem e é difícil, não é? É difícil dizer vocês são o que se arranjou. Força! Vocês são o refúgio do que eu tinha à disposição, mas ainda se aproveitam alguns. Vocês são o fim, são aquela crosta que está no fundo do tacho, mas ainda está boa, se calhar. E às vezes é mais Às saborosa. vezes é mais Pois tu estás a saborosa. gozar, mas foi mais ou menos esse Ele o tom disse dele isso, à ele saída do aeroporto. Eu disse a alguns jogadores que não eram a primeira escolha, em alguns casos não eram a segunda escolha. E perguntaram-lhe à saída, agora quando apanhava o avião, então está confiante, acredita nos seus jogadores? Eu, acredito, mas com um ar. Depois disto, não seria caso para o Presidente da República condecorar já, mesmo antes da partida, o selecionador da equipa olímpica de futebol por estes relevantes serviços prestados à nação, Eu João Miguel acho que Tavares? sim, como é evidente. Aliás, nós vivemos num país em que o esforço conta sempre muito. É como quando lá em casa, de repente, temos os miúdos, não têm jeito para nada, mas nós dizemos, ainda bem, pelo menos esforçaste, isso é que vale a pena. E, portanto, acho que Portugal tem essa tradição e acho que uma medalha por antecipação a Rui Jorge por todo o seu esforço. A minha Acho que dúvida sim. é... Mas ele está em falha. Ele estava a trabalhar para a medalha? Ou o que é que leva alguém a aceitar ficar nesta posição? Eu acho que é um emprego. Coitado do homem. Aquele é o emprego Está dele. a fazer pela vida, não é? É como, sei lá. É que ele não foi contratado só para isto. Ele é o selecionador daquela camada, né? Daquela faixa etária. E foi problemas neste caso específico. Mas ele tem feito um ótimo... Aliás, ele é vice-campeão da Europa, não é? O Rui Jorge. Eu acho que é vice-campeão da Europa. Sim, senhor.
Todos nós temos que fazer coisas embaraçosas na nossa profissão. Oh, Olha eu, olha nós todos neste momento. Houve uma candura nas declarações dele muito boas, quando ele diz assim, os jogadores, que são pessoas inteligentes, enfim, dentro do seu contexto, disse ele, não foi contexto, mas foi uma palavra assim deste género, houve uma candura nas declarações de Rui Jorge refrescante. Que esperanças é que... Esse tipo de honestidade não leva a lado nenhum. Geralmente, As pessoas normalmente não apreciam. Mas torna-o simpático. Torna-o simpático. Ele mas nunca foi simpático, diga-se passagem. Ele, com jogador, é o tipo menos simpático do mundo. Não é, por acaso. Eu tenho Não simpatia achas? por Rui Jorge, embora ele nunca tenha jogado no Benfica. Eu acho que os olhos verdes. Tenho Os olhos verdes simpatia em por Portugal, Rui tu Jorge. desconfias todas as pessoas que têm olhos verdes. A sério? Isso é desde a canção do Francisco José, não é? Tu és Olhos verdes são racista dos traição. olhos? Não, só em Portugal. Eu acho que em Portugal alguém com olhos Racista verdes dos tem olhos. sempre um lado. A gente Certo. desconfia sempre dele. Há assim sempre um. Não sei. Olhos verdes são traição, é por causa da canção? Está uma Se calhar longa... é. Rapaz, Se calhar é. Até no Shakespeare. Mas eu estou só a vem dizer em isso. homens, em mulheres. Se calhar mulheres também. Mulheres também. Homens. Agora, se queres a minha opinião, eu confirmo realmente que as mulheres de olhos verdes... a sério? Sim. Acho que é o ciúme que é descrito pelo Shakespeare como Green-Eyed Monster. Portanto, Exatamente. Há uma certa tradição. Venha um toque Felizmente. de Shakespeare para salvar... Eu achava só que sim, mas felizmente está aqui a calção cultural a confirmar com Shakespeare esta minha Green-Eyed intuição. Monster. É uma coisa que eu digo muitas vezes Acho lá que em nos casa. desviámos um E bocadinho perguntam-me, o quê? Eu não, vou falar do Shakespeare. Não é dizer que a tua contigo. mulher tem olhos verdes. Tem, sim. Por isso é que eu estava a concordar. Claro. Que esperanças, para voltar ao tema já agora, Sim. é que deposita nesta seleção olímpica de futebol, Pedro Mexia? Bem, eu, em relação às expectativas, as minhas expectativas sobre a seleção que foi ao europeu, o meu grau de fiabilidade foi mais ou menos igual ao que eu disse aqui nestes meses todos sobre o Trump. Trump não vai a lado nenhum. O candidato republicano. Seleção portuguesa não vai a lado nenhum. Campeã europeia. Portanto, eu acho que esta seleção olímpica é o ouro, de certeza. Porque As profecias de Pedro Mexia não são para levar muito a sério. Não são para levar a sério. Sei. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Esperanças. Agora, mantemos-nos virados para os grandes temas da atualidade, com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro do Mijo e do Penico. Isso. Este é um grande momento. É uma velha oportunidade que eu não quis desperdiçar. Está a passar pela fase xixi-cocó, João Miguel Tavares. Eu, na verdade, acho que nunca abandonei essa fase. A fase talvez. escatológica é uma etapa importante do sei. crescimento. Sim, mas continuamos, não é? Talvez quando começar a ter problemas na próstata. Queres saber como é que está a minha próstata? Não. Não. Há uma maneira simples de saber. Exato. Estás a oferecer, Ricardo? Não. Gostava de ver o Carlos a executar esse procedimento. Bem, A a que propósito é que veio para aqui o Penico? A culpa não é minha, a culpa é do Ricardo Agostinho Pereira. Na verdade, Vai nem dizer que a minha. culpa, não é, que a culpa é Claro. do Maguinho Pinto, não é? É preciso contar a história. É A história que começa com uma conhecida personalidade da nossa praça a urinar em prime time depois de ter escutado este apelo do então candidato Marinha Pinto. Digo aos jovens, mijem fora dos penicos que vos põem à frente. É a entrada fulgurante da urina na discussão pública portuguesa. Até que, enfim, temos de votar até à última pinguinha. E no penico certo. Por isso, nós, aqui no... Isso é tudo muito bonito, mas levamos a sério o apelo de Marinho e Pinto e criámos um tempo de antena para o seu partido. Jovem, não mijes nos penicos do costume. Mija em consciência. Dia 4 de outubro. Mija bem. Isto foi a 21 de setembro. Marinho e Pinto queixou-se à ERC. A novidade agora é que a ERC, depois de ter estado a refletir nisto desde 23 de setembro, o dia em que entrou a queixa de Marinho e Pinto, concluiu esta semana que não havia fundamento para a tal queixa. Tu esqueceste apenas de acrescentar que há aqui aquele momento, de facto, em que está o penico com a cara de Marinho e Pinto lá em baixo e que depois alguém faz xixi. É a falta que nos faz a televisão. É verdade. Mas parece que o xixi foi simulado. Não sei se tu podes... Se eu estou em condições de Confirmar? confirmar que o xi era uma solução de água com chá. Pronto. Havia Menos mal. diferenças jurídicas se fosse xixi a sério? Pois não, epá, não Acho que sei, isso não foi abordado pela ERC, Talvez não. lamentavelmente. Mas a ERC Mas- investigou essa... Que eu saiba, essa não. Que eu qualidade saiba, não. E foste ouvido do pela líquido? ERC? Não.
ao longo Também não foste deste... ouvido? Não, talvez porque o prazo de 10 meses que a ERC levou a deliberar não tenha permitido todas as diligências. Mas eu queria, de qualquer forma, fazer... Isto é só para elogiar. Atenção, é só para elogiar. Elogio tudo. Elogio o sketch. Elogio a decisão da ERC, que muito bem achou que aquilo fazia parte da liberdade de expressão e da liberdade artística, fazer xixi para um penico. E eu, fora em saber, mas não estou a ironizar, gosto muito que isso faça parte da liberdade de expressão e da liberdade artística, e quero, por fim, elogiar o próprio Marinho e Pinto, que em declarações ao público, ele disse, primeiro, que isto é um assunto para a ERC e que não ia chatear os tribunais com isto. Que era ótimo, porque a ERC sugeria, se ele se sentiu ofendido, não é nós que nos deve dizer, vá-se queixar aos tribunais. E ele disse que os tribunais têm mais que fazer. Bravo! E o último elogio que eu quero deixar a Marinho e Pinto, e esse é o mais sentido e comovido, é que ele disse esta coisa. Não se pode urinar na cara das pessoas num programa de televisão. E eu aqui quero elogiar Marinho Pinto, porque ele é tido como um senhor muito conservador, e todos nós conhecemos as famosas posições dele em relação à coaudação, e vir afirmar para os jornais não se pode urinar na cara das pessoas num programa de televisão. Quer dizer que abre a porta, que ele abre a porta à possibilidade... a que se urine na cara das pessoas, desde que não seja no programa de televisão. Claro. E eu quero mais uma vez saudar isso, esta mente aberta de Marinho Pinto, Há parafilias e de todos dizer os tipos. bravo, bravo, bravo. Consegue imaginar que considerantes terão estado em análise para que a deliberação tivesse demorado 10 meses, Pedro Mexia? A única coisa que eu vejo é uma análise clínica, não é? Porque eu imaginei que fossem... se de facto o sketch mostra alguém a urinar, ou em Lisboeta, orinar, imagino que tivessem feito análise para saber qual era a substância. Mas há duas coisas engraçadas no sketch. O sketch foi, por algumas pessoas, até que defenderam a qualidade artística dele. Vamos falar como se o Ricardo não estivesse aqui. Acharam que o sketch era básico ou grosseiro, seja o que for. Mas também tem defeitos. Um sketch que usa uma formulação nunca usada antes não é básico. Nunca ninguém na história da humanidade tinha dito mija em consciência. Nunca. Foram palavras que nunca tinham sido concatenadas desta forma e, portanto, é um sketch inovador. E depois, por outro lado, uma das coisas que os políticos ou as figuras públicas às vezes levam ao mal é quando dizem coisas às vezes estapafúrdias e depois as pessoas as levam literalmente e as levam até às suas últimas consequências, que foi o caso. Ou seja, o que é mais bizarro? Foi este sketch ou é um político usar essa linguagem? Acho que fica à consideração das pessoas. E essa bexiga, Ricardo Araújo Pereira? Aliviada? Sim, está ótima. Eu queria agradecer a oportunidade que me dão para me pronunciar sobre este assunto. Eu estudei comunicação com muito fastio e distração, mas eu vi a notícia do Jornal Público que falava com todas as partes envolvidas, reproduzia a declaração da ERC. Todas as partes envolvidas no sketch. Exato. Reproduzia a decisão da ERC, auscultava Marinho e Pinto, faltava realmente uma das partes. Não falaram com nenhuma parte da tua anatomia? Zero. Não falas com ninguém, pá. Não sei, é capaz de ser essa... Quando não me contactam, torna-se muito difícil a falar. Mas eu fico satisfeito. Isso é uma queixa? Podia fazer uma queixa à ERC. Fazer uma queixa à ERC sobre não ter sido não me ter pronunciado sobre a queixa da ERC. Mas tem agora a oportunidade de ouro de expender... Na verdade, não tenho grande para dizer. Eu acho que o prazo longo indica que houve, de facto, uma ponderação cuidada da questão, não é? Uma decisão ao fim de, sei lá, uma semana teria sido, se calhar, precipitado. Isto significa que foram ponderadas todas as questões. Agora, quer dizer, o Marinho e Pinto disse ainda por cima que eu não gostava dele e tal. Eu não gosto nem desgosto, não tenho... É só porque lhe chamaste energúmeno. Sim, mas isso foi também ao abrigo de uma... Quer dizer, eu já nem me lembro a que propósito isso foi. Não foi na coaudação? Deve ter sido na coaudação, mas ele estava a chamar energúmeno liberalmente, não é? Quer dizer, foi ele que introduziu a questão mijem fora dos penicos do costume. E tu supuseste que ele não queria que se mijasse na rua. Com certeza. Está bem visto. Que até é proibido. A propósito, alguém sabe o que é feito de Marinho e Pinto, que ainda estão desaparecido do nosso convívio ultimamente? O público sabe dele. O público consegue contactá-lo. Sim. O João Miguel Tavares fica fica então ministro do mijo e do penico e é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro dos benefícios para os aumentar
ou para os restringir, Pedro Mexia? Não, para os aumentar, naturalmente. Porque E de que benefícios se trata? trata-se desta declaração da Autoridade da Concorrência sobre a magna questão, pelos vistos, a maior questão ideológica dos tempos modernos, segundo parece em alguns debates, que é a questão dos transportes e, concretamente, destes serviços como a Uber. E a Autoridade da Concorrência diz duas coisas bastante evidentes, tal como as autoridades europeias disseram sobre essa matéria, é antiproibicionista. E, portanto, acha que tem que se mudar a regulação e não impedir este novo tipo de serviços, e diz que não se deve privar os utentes dos benefícios da inovação tecnológica e da concorrência. Isto, para mim, é mais ou menos como ouvir, enfim, os grandes autores do liberalismo anglo-irlandês a falar, porque realmente é isto. O parecer, que é preliminar ainda, da Autoridade da Concorrência, diz: banir estes novos modelos de negócio pode privar os consumidores dos benefícios da inovação tecnológica e, outro aspecto importante, da pressão concorrencial que estes serviços podem exercer sobre os serviços de táxis tradicionais. Claro, eu estou-me nas tintas, honestamente. Há uma coisa que eu me estou nas tintas, que é, quer para os táxis, quer para a Uber. Não me interessa nada. Não me interessa nada como é que se chamam as empresas. Eu quero que existam empresas legais, e isso é importante, devem operar legalmente, e o Estado tem que zelar para que operem legalmente do ponto de vista das licenças, dos impostos e tudo mais. Eu quero poder escolher, como todos nós queremos escolher em tudo, em todos os serviços de que usufruímos. Qualquer legislação e qualquer intervenção do Estado, das autoridades, que nos permita poder escolher, o João Miguel está orgulhoso do que eu estou a dizer, qualquer intervenção que nos permita poder escolher é benéfica e, portanto, já se percebeu que este tipo de serviços não vai desaparecer e que não é com boicotes e com palavras incendiárias e com esse tipo de coisas. Portanto, tem que haver uma legislação europeia, que não pode ser uma legislação num só país, naturalmente, uma legislação europeia que aproxime as exigências, que dentro das especificidades de cada serviço tenha uma regulação que deve ser fiscalizada, etc., mas que permita uma coisa que me parece óbvio, que é: os utentes estão contentes. Uma das coisas, esta discussão tem sempre ignorado esta fase. Os utentes estão contentes. Ora, se os utentes estão contentes, há de haver alguma coisa boa. É porque o serviço é bom. Falta que o serviço seja completamente legal. Então, que o façam totalmente legal. Claro, naturalmente. A Autoridade da Concorrência sugere ao Governo que abrande a regulação aplicada aos táxis, nomeadamente reduzindo as restrições no acesso à atividade de motorista de táxi. Vê-se, sobretudo, vantagens ou, sobretudo, perigos nesta desregulamentação proposta pela Autoridade da Concorrência? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu em teoria, costumo ser contra a desregulamentação. Ou seja, eu não sou um liberal na economia. Só na cama. Exato. Mas isso, como tu gostas, sim. Mas aí sou assim herdeiro do grande pensamento liberal. João Miguel Tavares tem fontes. Exatamente. Não, fiz apenas uma pergunta. Exato. Jornalista. Mas é que eu acho que se deve ser liberal em todo lado. Na economia não sou, porque eu acho que isto sem regras é a lei da selva. A lei da selva é que não tem regras, e na lei da selva ganha o mais forte. E é esse o meu medo quando se desregulamenta no mercado. No mercado, quando se desregulamenta. O liberalismo não é ganhar o mais forte. Ganha o mais forte. Mas aqui não se trata de desregular. Não, mas quer dizer, trata-se de desregulamentar em certo sentido, porque... Não se trata de não haver regulamentação. Trata-se de... desmonopolizar. Não? Sim, trata-se de mudar o tipo de regulamentação que existe, os parâmetros, etc. Mas a Autoridade da Concorrência propõe que se reduzam as restrições no acesso à atividade de motorista de táxi. Mas não é a lei, não é a lei da selva, não é façam como quiserem, não é disso que se está a falar. Mas há um problema, que é isto é mudar as regras a meio do jogo, não é? As regras sempre foram há taxistas em atividade agora que tiveram de pagar os alvarás. Sabes a quem? Sabes o que é que muda as regras? Sabes o que é que muda as regras no meio do jogo, Ricardo? A inovação tecnológica. A inovação tecnológica muda sempre as regras no meio do jogo. E as livrarias que foram à falência por causa da Amazon. Eu não duvido. E as agências de viagem e as agências de aluguer de casas. Mas estes senhores pagaram o alvará, que é... Sabes porquê? É pago. Quanto é que custa o alvará na Câmara? Pois, é pagar a Câmara, mas depois a Câmara não dá
restringe o número de alvarás e os depois alvarás tornam-se mais caros. Tu és um liberal na economia. Estupidamente caros. Sabes a lei da oferta e da Pois procura. sei, Claro. ou seja, estás a ver, mas as regras mudaram ao meio do jogo exatamente por isso, porque acabaram os alvarás e quem detinha os alvarás que os comprou de borla ou com preços absolutamente ridículos, porque não eram valiosos em si, quando havia alvarás para serem comprados na Câmara Municipal, de repente esses preços inflacionaram brutalmente porque não havia mais táxis a entrar no mercado. Exato. E a Câmara não conseguia mais alvarás porque entendia que havia já o número de táxis Número de suficiente. Exato. E agora, afinal, pelos vistos, não só há lugar para mais táxis como para mais transporte. Isso mesmo. Mas repara, há gente, eu acho que isto é incontestável, há gente que deu um balúrdio por um alvará e que hoje o Estado chega e diz: ok, então vamos, isto vê que passa a zero, está bem? Vamos aqui... E também há gente que apostou em novos serviços, neste caso de transporte urbano, mas podia ser outras coisas, e também não há razão nenhuma para o Estado dizer: muito obrigado pela vossa inovação e pelo vosso contributo, mas não vos podemos deixar ser um player. Há uma razão. Não, se os outros estão lá, que os outros estão lá primeiro, não há uma razão. Há uma razão, é prestarem o mesmo serviço de uns senhores, mas de uma forma ilegal. É prestarem o mesmo serviço sem pagar as mesmas coisas. O Estado diz: obrigado pela vossa inovação, paguem então que os outros que prestam o mesmo serviço que vocês pagam. Por isso mesmo é que se fala de haver uma legislação diferente, porque o serviço é diferente. É diferente em que medida? Exatamente a mesma coisa. Não é. Estou aqui e levo-me até ali. Não apanhas na rua, por exemplo. Tu não apanhas na rua. Não, o Uber não apanhas na rua. Tem que chamar com uma aplicação no telemóvel. Não é. Quer dizer, é um serviço diferente. Não tens táxis, não podes utilizar as É um serviço diferente. E, portanto, tem que ter uma regulamentação diferente. Já é possível fazer isso com os táxis também. Agrada-lhe o teor liberal do relatório da Autoridade da Concorrência, João Miguel Tavares? Então, isso é, como diria algumas pessoas desta mesa super culta, isso é um oxímoron. Então, agrada-lhe e teor liberal, para mim, são sinónimos. O Pedro Mexia fica então Ministro dos Benefícios. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Pokémongo. Temos neologismo. Não, o jogo chama-se Pokémongo. Eu vi isso e fiquei... Eu não sei exatamente o que é o Pokémongo. Percebo que há duas febres neste momento. Porque é o Pokémon Go. Sim, mas está lá escrito Pokémongo. Está lá Pokémongo. E a questão é que há um conjunto, uma legião de fãs do jogo e há também uma legião de abominadores dos fãs do jogo. E o Ricardo está fascinado com o fenómeno pelo lado de quem abomina ou pelo lado de quem está entusiasmado? Pessoalmente, eu estou num plano, lá está, superior. Infelizmente, não posso fazer nada. Estou condenado a isto. A estar nesse plano em que olho de cima para a loucura do mundo, não é? E registro-a num caderninho. Já tinha ouvido falar dos Pokémon? Eu sabia que havia umas bonecadas japonesas, ou que se chamam Pokémon, não é? Sim. No meu tempo acho que já havia isso. Agora, a minha questão é, querem brincar? Não, começaram por ser um jogo de Game Boy. Foi antes dos desenhos animados. Em 95, portanto já é uma coisa velhinha. Antes dos desenhos animados. Eu, pessoalmente, vamos lá ver, eu sou, deste ponto de vista, um reacionário, não é? As pessoas querem brincar, há um jogo com uma bola e duas balizas. Pensava que ias para outra. Não. Está a ver porque é que era só uma bola. Divirtam-se, querem jogar. Com certeza, tem isso. Agora, esta fantochada de descarregar aplicações e andar à cata de bonecos no Jardim da Estrela. Enfim, não tenho grande simpatia por isso, mas as pessoas querem fazê-lo. Façam. Era giro ou no fazer... Departamento de Estado norte-americano. Era giro de conseguirem fazê-lo sem transgredir a lei. Era uma coisa que eu apreciava, porque aparentemente há gente a jogar Pokémongo que... Também há gente que usa o telefone e transgredir a lei usando o telefone. Certo, sem o kit de mãos livres. Também sou contra. Mas há gente que vai saltar. Digamos que é um argumento fraquito. Não é nada, galga muros para invadir propriedade privada, para ir atrás de Pokémongos. Até para ir à chinchada buscar a fruta da árvore do vizinho. Mas depois levam chumbadas no rabo. O moderador, neste caso, o moderador está muito parcial. Porque ele tem... Porque
tem Em que nível estará o moderador? Achas que podemos perguntar ao moderador? Moderador, em que nível está o Eu moderador? apelava ao moderador que me largasse e me deixasse explanar o raciocínio. Enquanto, e para se entreter com o Pokémon. Exatamente. Ele que se entretenha com o Pokémon enquanto a gente critica o Pokémon. Mas também há, atenção, diga-se a favor do moderador, que também há uma vaga de abominadores de Pokémon epá, que são de uma violência absolutamente inusitada sobre esses nerds. O jogo chegou na semana passada a Portugal e já é a aplicação mais descarregada para iPhone. Que bom, pá. Onde ainda não chegou foi ao Brasil, para desespero de entusiastas como este, que partilhou um vídeo de lágrimas nos olhos no Facebook. Gente, tô fazendo esse vídeo para alguém resolver essa situação, tá? Que do jeito que não faz sentido nenhum para mim o que tá acontecendo. Todo lugar que eu vejo, abro o Facebook, só dá Pokémon, gente, Instagram, de tudo, gente querendo capturar, em tudo que é lugar. Faz tipo uma semana que isso foi lançado. E eu não posso jogar. Não posso saber qual que é a sensação real de ver o bichinho ali no meu celular em cima do lava-roupa. Porque simplesmente não tem no Brasil ainda. Por quê? Não entendo porque vai ter Olimpíadas aqui até. Acho. Talvez haja Olimpíadas, não há é Pokémon Go. Posso só, antes de darmos a palavra aos meus companheiros, eu lamentar que eu faça parte de um programa onde estamos a escutar um vídeo do Facebook sobre uma aplicação de jogar Pokémon. Eu não... É demasiada tecnologia. Eu acho que isto é o fim da linha. É demasiada tecnologia. É o fim do mundo. Para compensar, temos de fazer o próximo programa num campo lavrado. Exatamente. Já descarregou a aplicação do Pokémon Go, ou do Pokémon Go, como a partir de agora vai passar a chamar-se, João Miguel Tavares? Não, e já estou a tentar proibir os meus filhos de o praticarem. Senão, Não é por nada. É pouco liberal. Mas eu não sou liberal com os filhos. O meu liberalismo só começa a partir dos 18. Isso com as crianças não há aquele liberalismo. Eu digo 35. Não, há autoritarismo. 35, claro. Das minhas filhas aos 35 começarem a sair à noite e tal, farão o que entenderem. Agora, qual é o problema disto? O problema disto é que dá um lado de... Eu acho que é isso que irrita tantas pessoas. É que no meio, né, do nosso contexto planetário, neste momento, dá um lado, uma espécie de alienação do mundo ocidental, não é? Ao contrário do enquanto futebol, o mundo cai. Não é diferente. Não, mas é diferente. Pode ser de ser novo. Não fales mal da alienação. Pá. É uma coisa que exatamente. É uma coisa que me chateia falar em mal da alienação. Mas eu falo mal da alienação. Eu próprio. Acho que há limites para a alienação. Mesmo na minha qualidade marxista não leninista, sou a favor de quem quiser alienar-se. Mas que se aliena à vontade. Mas eu não estou a dizer que sou contra. Há melhores eu não estou a maneiras, dizer acho que eu. Mas eu não estou a dizer que se proíba o Pokémon. Ufa! Atenção, pensar nada disso. Então eu sou um liberal. Mas pode-se lamentar que estes fenómenos... isto é estúpido. Acho que as pessoas... Ao contrário de todos os outros jogos e todas as outras diversões que Há existem. um que tem duas balizas e é um desporto. Há homem. Atenção, mas com certeza que isto tem vantagens. Falou Marinho e Pinto. Eu vi uma extraordinária reportagem na SIC em que havia um senhor que dizia que o jogo estava a fazer maravilhas por ele, porque já não saía de casa há não sei quanto tempo. Era mesmo um daqueles senhores típicos nerds que estão em frente ao computador e já têm 30 anos e vivem na casa da mãe. E que o senhor já tinha andado 15 km nos últimos 3 dias. Isso Certo. Impecável. Agora, eu sabes o que é que eu levo a mal a esta tecnologia? É que eu de repente começo a ser o meu tio. Pá. Começa a ser, olá, bebe, mas é um copo de vinho. Fico com essa... Incorporo o meu tio logo, imediatamente. Quanto ao Pedro Mexia, suspeito que não conhece e não gosta. É muito raro saltar notícias a ler jornais. Eu leio tudo. E já tinha lido 4 ou 5 notícias e li a aplicação. Passei. Não li. Agora tive que ler, perceber o que era para efeitos do programa e depois achei. Bom, é normal. Portanto, trata-se de andar a apanhar Pokémons com Pokéballs, ganha-se reboçados, há uma incubadora de ovos. Eu acho normal que os adolescentes se divirtam. Depois percebi, espera, há adultos envolvidos nisto. É daí que vem a alienação. Há adultos envolvidos nisso.
Eu sou a favor da alienação. Acho que todas as coisas alienantes são boas. É raro haver uma coisa alienante que seja má. Portanto, desde o rock ao futebol... A droga... Bom, talvez a droga. Talvez a droga. O álcool em doses moderadas é positivo. Droga, pá. Agora, esta coisa dos monstros de bolso, não é? Que é uma coisa que... Pocket monsters. Monstros de bolso pode ser também um passatempo interessante. Mas... essa parte não percebo. Agora, geral, o que acontece é que há uma espécie de sensação das pessoas que gostam ou que não gostam de terem uma opinião forte sobre isso. Eu percebi que há várias pessoas que têm uma opinião muito forte sobre o Pokémon. Entre os assuntos sobre os quais eu tenho uma opinião muito forte, o Pokémon não é uma delas. Parece que há milhões de pessoas a fazer uma coisa que não me interessa. Assunto seguinte. Há montes de pessoas a fazer neste momento coisas que não me interessam. Sim, e claro. Não tenho que me interessar e não tenho nada contra a força. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Pokémongo. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se quase criminoso. E o crime compensa, João Miguel Tavares? Epá, não, quer dizer, depende. Para alguns acho que compensou, mas... A expressão quase criminoso Portugal, é uma citação de Pedro Passos Coelho. É uma citação de Pedro Passos Coelho e esse foi a propósito... Esse autor de referência. A propósito de António Costa e de uma carta que foi enviada para Bruxelas em que se falava do novo banco. Aquilo que se está a passar na véspera da venda do novo banco, disse o líder do PSD, é quase criminoso. Exatamente. Porque a carta dizia que até agosto de 2017... Se não houver solução, acaba-se com aquilo, não é? Acaba-se com o novo banco se não houver venda. É aquele vir para a praça pública é estranhíssimo, não é? No sentido em que, ao dizer-se uma coisa daquela, evidentemente se está a desvalorizar brutalmente o banco. Agora, a minha questão, ainda hoje de manhã, no que diz respeito ao sistema bancário, eu acho que quase criminosos, cada vez aquilo aplica-se a todos. E desta vez sim vão a eito, incluindo o PSD. Ainda esta sexta-feira, o Eurico Brilhante Dias teve a transmitir as discussões, as conclusões finais do Banif. E é evidente, e eu gostei da maneira como ele falou, a mim convenceu-me, ao contrário depois das reações do PSD, neste aspecto eu acho que o PS foi mais convincente. Sobretudo por uma política de arrastar os pés. Vamos cá ver uma coisa. Nem tudo na vida, ao contrário daquelas coisas que a gente parece estar na tasca a comer termoço e a beber cervejas e achamos que todos temos soluções fáceis para tudo o que existe à nossa volta. Evidentemente que isto é tudo menos fácil. Mas eu acho que tanto o PSD como o PSD, como o PS, como o PSD e como o CDS já provaram o suficiente da desgraça que pode acontecer com os bancos em Portugal, para todos eles terem uma atitude um bocadinho mais humilde e deixarem-se desta espécie de feira em que cada um empurra para o outro quais é que são as culpas. E é necessário um mínimo de moderação, que frases como realmente quase criminosos. É porque todos têm um banco para a troca, não é? Todos têm bancos para a troca. E todos, mas, independentemente disso, todos podiam ao menos admitir que nada disto é fácil de tomar decisões. Não é fácil. Mas não então é a fácil. expressão até quase criminoso é usada, trazida aqui para criticar ou para lhe dar razão? Ele tem razão especificamente no assunto BES, de repente haver uma carta a dizer isto em 2017, se não está a ver resolvido, acaba. Sim, pode-se dizer que aí ele tem razão em relação ao quase criminoso. Mas este é que é um dos assuntos em que faria sentido uma espécie de bloco central, nem que seja para se entenderem qual é que deve ser a reação frente a Banifes, a Caixa Geral de Depósitos e a BES. Porque nenhuma solução é fácil. Nenhuma solução é fácil. E podem todos começar por admitir que isto não é fácil de resolver. E vamos ver então qual é que é a melhor maneira, porque pode não haver boas soluções. Mas como todos eles têm para troca, pelo menos em relação ao sistema bancário, que é uma coisa onde a confiança é essencial, porque já as pessoas sabem que não há dinheiro nos bancos, se forem todos levantar ao mesmo tempo. Portanto, a confiança é absolutamente essencial. Este tom em relação àquilo que é o sistema bancário é terrível, é altamente perigoso e acho que vai prejudicar imenso o país. A deterioração das relações entre os dois maiores partidos teve, aliás, esta semana um outro episódio, a não eleição de Correia de Campos para o Conselho Económico e Social, depois de ter sido previamente acertado entre PS e PSD que o PS indicaria o presidente desse órgão, seria Correia de Campos, e o PSD o nome do futuro provedor de justiça. Que ilações é que tira deste desacerto, Pedro Mexia? A relação que eu tiro é que as pessoas tantas vezes criticam, de facto, o bipartidarismo, o rotativismo, o consensualismo, etc. Mas o contrário disso, como aliás como se viu o que está a acontecer em Espanha, como se vê em Itália,
é não haver consensos mínimos, não haver consensos mínimos que são consensos de regime. Evidentemente que pode ser um pouco chocante a ideia de que o PSD e o PS distribuem os lugares de nomeação pública, etc. E isso, dito assim, de facto, tem um lado chocante. Há um lado igualmente problemático, que é não se conseguir nomeações nem votações porque os partidos ou não se entendem ou boicotam as votações. Parece que é o que também aconteceu. Não se sabe bem, como era a votação secreta, não se sabe muito bem o que aconteceu. Mas há suspeitas. Há suspeitas. Mas, e portanto, isso não vejo qual é... Não, o contrário dos males do consensualismo não pode ser os males da ingovernabilidade. E, portanto, não percebo que haja pessoas contentes que isto esteja a acontecer. Vê estes desentendimentos com preocupação ou com indiferença, Ricardo Araújo Pereira? Vejo com eu acho já se percebeu. Vamos pensar. Percebo que trata-se, acho que é o regular funcionamento das instituições. Acho que é isto, não é? Quando eu vejo o PSD a dizer o PS está a lidar mal com este banco que não funciona muito bem, eu fico, deixa ver porque o PSD sabe algumas coisas sobre isto, para até eles acharem que isto está a ser mal gerido é porque temos um problema grave. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara quase criminoso. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se considera um jovem turco para fomentar uma revolta, Pedro Mexia. Bom, mas a revolta contra quem? O que aconteceu esta semana, ou na semana passada, foi um caso muito curioso, que foi os países ocidentais a dizer estamos contra este golpe de Estado que se levantou contra este regime de qual não gostamos nada. Não? Foi uma coisa... Curiosamente, Barack Obama, só umas horas depois de ter começado o golpe, é que emitiu uma nota da Casa Branca dizendo que era preciso apoiar o governo eleito, etc. Mas houve ali um interim em que parecia que se estava à espera de ver como é que o golpe, em que é que desembocava. Por um lado isso, e por outro lado o suposto responsável, aquele que o Erdogan acusa de ser o responsável do golpe, ou o inspirador do golpe, vive nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos tinham uma Fethullah Gulen. Exatamente, tinha uma posição melindrosa nessa matéria. Agora, o que aconteceu foi que este golpe, há um golpe de Estado que é descrito pelo poder que foi aparentemente que chegou a estar posto em causa como um presente de Deus, não é? Erdogan disse que era um presente de Deus. E que levou à criação de tribunais especiais, suspensão de 60.000 funcionários públicos, à criação de um cemitério especial, porque as pessoas não aceitam os revoltosos, os corpos dos revoltosos nos cemitérios normais, a suspensão da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Quer dizer, se isto é resposta aos golpistas, não fica-se com a ideia de que este Estado não é muito superior aos golpistas, fossem esses quais foram. Agora, tudo isto vem no final de anos e anos em que ninguém soube lidar com a Turquia, desde criarem falsas expectativas que nunca foram cumpridas, desde o Ocidente achar que existia uma coisa que, a certa altura, parecia definida nos jornais como uma democracia cristã islâmica, que era como definiam Só que os democratas cristãos, além de serem cristãos, eram democratas e, portanto, a democracia cristã funcionava mais ou menos. A democracia cristã islâmica ainda não apanhou bem a parte da democracia. Eu percebo o que dizes, mas também não vais dizer que, de repente, a culpa do que está acontecendo na Turquia é da Europa também, da União Europeia. Vou dizer que a deriva que permitiu o sucesso do Erdogan tem muito a ver com uma exasperação anti-ocidental que se está agora a manifestar. Por exemplo, agora querem a pena de morte de novo. Como sabes, é um critério imediato de exclusão do convívio europeu. E suspender os direitos humanos. Exatamente. Concorda com aqueles que consideram a reação do presidente turco uma outra forma de golpe de Estado, João Miguel Tavares? Concordo. Quer dizer, que ele é uma limpeza. Eu não sou dos calinhos nas teorias da conspiração, por regra. Mas parece de facto, há quem caso, diga que foi inspirado pelo próprio poder. Ele dá-me ideia que não, até pelas notícias, que ele já estava a pôr a fresco só quando teve a certeza, e agora digo o Erdogan, que aquilo estava a virar e que voltou também para a Turquia. Isso eu não alinho nisso. Agora é evidente que o senhor está a aproveitar para fazer tudo o que sempre quis fazer, mas até agora tinha tido pudor. Isso não tranquiliza ao saber, Ricardo Araújo Pereira, que a Turquia é um dos nossos aliados na NATO? Muitíssimo, muitíssimo. Sim, é um gosto
É bom para o turismo em Lisboa, de qualquer forma. A gente, qualquer dia, em Lisboa, realmente não cabem mais turistas por todos os sítios. Para onde os turistas iam, só é bombas. Sabes que eu gosto de passear, por exemplo, no estrangeiro, sítios onde ninguém me conhece, como é o estrangeiro, ou o centro de Lisboa, neste momento. Eu vou ao centro de Lisboa e passeio anonimamente. Há um ou outro empregado de café que é português e me reconhece. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta, se não agora, quando? Se não agora, quando? Porque o governador do Ohio, estado que recebeu a Convenção Republicana, não se deu a trabalho de ir à Convenção Republicana. Ele, que não só é membro do partido, como foi um dos candidatos nas primárias republicanas, porque disse, há um momento em que a pessoa tem que largar a partidarita e não dizer, como estão a dizer quase todos os políticos republicanos, este foi o candidato que o partido escolheu, portanto é que eu o apoio. E há um momento de, se não agora, isto é, se não agora deixar o que o partido escolheu, quando? Porque diz o John Casey, que disse, bem, ele é um candidato nacionalista, isolacionista, xenófobo, autoritário e grosseiro, portanto acho que não. E eu aplaudo isso. O João Miguel Tavares decreta Michael Caine, o ator. O ator Michael Caine, porque ele decidiu mudar o seu nome para Michael Caine. E porquê? Porque o senhor, a verdade, ele mudou nos anos 50, é um nome artístico, ele na verdade chamava-se Maurice Michael White. Qual é o problema? O problema é que era esse o nome que estava no seu passaporte, então parece que ele diz que, bem, eu agora já, desde que começaram a apresentava o passaporte e havia uma discrepância entre a cara e o passaporte. uma hora a justificar quem é que é o Maurice. E ele diz, estou facto disto, chama Michael Caine. Ou seja, lá está, mais uma coisa que o Estado do Islâmico mudou, que é, os pseudónimos passaram a ser mais difíceis e, havendo um poeta a esta mesa, cuidado com pseudónimos e com heterónimos, que isso é péssimo nos aeroportos. O Ricardo Araújo Pereira decreta 1933. 1933, sim. E eu uma data já recuada? Já recuada. Ou atual? Pois, a questão é essa. É mesmo sabendo dos perigos das comparações ad Hitlerum, há um cheirinho a 1933, naquela Convenção Republicana, no discurso final de Donald Trump, que eu percebo, eu também sou a favor de termos cautelas sempre que a gente evoca o nome de Hitler para o comparar com alguém. Mas há um cheirinho muito intenso a 1933. Fica concluída mais uma emissão semanal. 2 a 8 dias, a esta mesma hora, só aqui na TSF, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.